Oi, meu nome é Paula Sekoski, sejam bem-vindas a mais uma videoaula. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa lindíssima, a bolsa tie, com os fios da Fisher Fios. Então vem aprender comigo. Para a nossa videoaula de hoje, iremos utilizar dois novelos de cores diferentes do fio poly, um fio super macio 100% poliéster de 5 mm com um excelente rendimento de 200 metros. Estou utilizando a cor verde pistache, que é a cor nova da coleção desse ano, e a cor creme. Iremos utilizar também um fecho redondo para a bolsa, uma agulha 4 mm, uma agulha 5 mm, isqueiro, agulha de tapeçaria e tesoura para os arremates. Iremos começar aqui fazendo um anel mágico com a cor verde pistache. Na hora de fazer o anel mágico, quando a gente dá essa voltinha, para fazer com ponto baixo centrado, eu preciso deixar ela mais soltinha, tá? Porque esse aqui já é o primeiro ponto baixo. Então, fiz aqui o meu anel mágico com a correntinha mais solta. Vou fazer mais 5 pontinhos baixos para completar. Feito aqui um total de 6 pontos baixos, contando com a correntinha aqui do início. Vou fechar o meu anel mágico, mas eu não vou fechar todo ele, não vou apertar todo ele. Vou deixar um buraquinho aqui porque a gente vai usar ele depois. Vou fazer o fechamento invisível aqui, entro no segundo ponto, lembrando que a correntinha é o primeiro, entro de trás para frente no segundo ponto, levo o fio lá para trás, vou entrar aqui, ó, no meio da correntinha que a gente fez lá no início, encaixo aqui, ajusto aqui o fio do novelo, pego o fio e com cuidado eu trago ele, cuidando para vir só um fio, que às vezes a gente pega esse aqui ele vem junto, então com cuidado para vir só um. O princípio é o mesmo da base redonda de pontos baixos centrados, que já tem vídeo aqui no meu canal. Faremos uma carreira só de aumentos, então aqui no mesmo lugar coloco mais um pontinho baixo, além da corrente. A gente sempre vai começar com uma correntinha, então aqui eu já tenho um ponto baixo, 2 pontos baixos. E vou seguir com um ponto baixo centrado, lembrando que o ponto baixo centrado aqui, ó, a gente não vai pegar aqui em cima, nas duas alcinhas, a gente vai pegar aqui embaixo, no meio do Vzinho do ponto. No total, teremos 12 pontos baixos. Eu vou dar uma puxadinha bem de leve aqui no meu anel mágico, não vou fechar ele muito. E aqui, na nossa bolsa, a gente vai trocar de cor a cada 2 carreiras, tá? Então aqui eu já fiz 2 carreiras, eu vou trocar de cor. Então eu vou cortar o meu fio aqui, vou fazer um acabamento invisível, puxo aqui o fio para fora. Eu tenho aqui a corrente do início, vou entrar de trás para frente no segundo ponto. Pego o fio, levo lá para trás. Eu vou entrar aqui, ó, de trás para frente neste ponto, porém eu vou pegar junto a terceira alcinha lá de trás. Eu tenho as duas aqui de cima e mais uma aqui. Eu vou entrar aqui nessa terceira e no meio do Vzinho. E levo meu fio lá para trás. Assim eu tenho
um redondinho todo igual. Agora eu vou pegar outra cor e já retorno para a gente continuar. Retornei aqui com a outra cor do poly. Lembrando aqui, no anel mágico fizemos 6 pontos baixos, na segunda carreira fizemos 6 aumentos, um total de 12 pontos. Nessa carreira agora nós iremos trabalhar um aumento e um ponto baixo sozinho, sempre centrado. Então eu vou entrar aqui, onde eu fiz o meu fechamento, no meio aqui do V, porque ainda estamos trabalhando em pontos baixos centrados. Faço uma corrente, que é o meu primeiro ponto baixo, e mais um para formar o aumento. Agora, onde eu faria um ponto baixo sozinho, eu vou entrar aqui embaixo no anel mágico que ficou aberto, trago o fio lá para cima e faço um ponto baixo alongado. Venho no próximo ponto. Já tô aproveitando para dar uma escondida aqui nos outros fios. Venho aqui e faço um aumento. Agora aqui eu teria outro ponto baixo sozinho. Vou lá no anel mágico e faço um ponto baixo alongado. Logo seguinte, outro aumento. E outro ponto baixo alongado. Lembrando aqui, ó, quando vocês puxarem o fio para cima, puxem bem, para ele não ficar repuxado e a nossa bolsa começar a fazer assim, tá? Ele tem que ficar bem soltinho, para ela seguir reta, ok? Em seguida, mais um aumento. E eu vou fazer assim até o final da carreira. No total, eu terei 18 pontos, sendo 6 deles aqui no anel mágico. Então, 6 pontos alongados. Eu já tenho 3. Eu vou fazer o restante e já retorno para a gente continuar. Cheguei aqui no final da carreira, ela ficou assim, com 6 pontinhos alongados e 6 aumentos. Agora eu vou fazer um fechamento invisível, entro aqui no segundo ponto baixo, de trás para frente, pego esse fio, levo lá para trás, entro aqui ó, no meio da corrente lá do início, encaixo o fio, ajusto aqui, pego e trago aqui pra frente com cuidado. Nessa carreira a gente não vai fazer nenhum ponto baixo alongado, tá? Nós vamos fazer um aumento. E 2 pontos baixos sozinhos. Sempre trabalhando eles centrados, mesmo no ponto alongado, sempre ele centrado. No total aqui nós teremos 24 pontos. Então eu vou fazer essa carreira aqui, 2 pontos baixos e um aumento, todos eles centrados. E já retorno para a gente continuar. Cheguei aqui no final, estou com meus 24 pontos. Como eu falei antes, a cada 2 carreiras a gente vai trocar de cor. Então aqui vamos trocar de cor, vou cortar o meu fio e vou fazer o acabamento invisível. Entro aqui de trás para frente no segundo ponto, levo o fio lá para trás. Entro aqui de trás para frente, pegando na terceira alcinha e aqui no meio. E levo o fio lá para trás, ó. Assim ele fica igual. Se vocês quiserem, vocês já podem ir arrematando e queimando as pontinhas que sobraram.
Aqui o fio do anel mágico a gente já pode puxar bem para ele fechar bem direitinho. Eu vou pegar a outra cor e já retorno. Peguei aqui o verde novamente. Nós podemos começar em qualquer lugar da carreira. Eu vou começar logo após um aumento. Nós finalizamos aqui em cima do ponto alongado. Eu vou entrar antes aqui e já vou fazer o meu aumento. Uma corrente, que é o primeiro ponto, e mais um para fechar o aumento. Aqui, nessa carreira, são 3 pontos sozinhos e um aumento. O primeiro desses 3 pontos sozinhos, se vocês fizerem o aumento aqui antes do ponto alongado, o primeiro ponto a gente vai pegar aqui embaixo, nas 2 perninhas do ponto alongado, e vamos fazer um ponto em relevo. Então entra aqui, pega o fio e leva lá em cima. Tem que levar bem lá em cima para ele não ficar repuxando, que nem eu falei antes. E fecha aqui o ponto. Temos o primeiro dos 3 pontos sozinhos. Faço mais 2 pontos sozinhos centrados, normal, pegando na carreira anterior. E um aumento. Aqui novamente fizemos 2 pontos, os 3 pontos sozinhos, o aumento. Logo após o aumento, iremos pegar aqui embaixo, no ponto alongado, pega o fio, leva lá para cima e fecha. Temos 1, 2 e 3 pontos, e agora um aumento. Subiu um fiozinho do fio que ficou lá atrás. Depois eu tiro ele. Fizemos o aumento. Aqui, vamos fazer mais um ponto em relevo, pegando lá embaixo no ponto alongado. Pego ele, levo lá em cima e fecho. É normal ela começar a dar uma fechadinha assim, tá? Por causa do ponto em relevo. Mas a gente diminui isso. Ela ainda vai ficar um pouco, mas a gente diminui isso puxando o ponto bem para cima na hora de fazer. A gente não pode apertar esse ponto em relevo. Mais 2 pontos sozinhos. E um aumento. E novamente aqui, entro lá embaixo, no ponto alongado, pego o fio, levo lá em cima e fecho. Eu vou fazer isso até chegar aqui, que eu vou terminar com um ponto sozinho. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer o acabamento. Entro aqui no segundo ponto. Nessa carreira eu fiquei com 30 pontos baixos no total, ok? É sempre bom vocês irem contando, porque nós precisamos ter, eu e tu, o mesmo número de pontos, ok? Também é muito importante para entrar no fecho depois, que a gente tenha o mesmo número de pontos, tá? Fiz aqui o início da carreira, uma corrente, mais um pontinho para fazer o aumento. E nessa carreira serão 4 pontos baixos e um aumento. Então, já fiz o meu aumento, vou fazer aqui 4 pontos baixos. Aqui onde eu tenho o ponto alongado, eu vou pegar normal, do mesmo jeito dos outros. Nessa carreira, a gente não vai fazer nenhum ponto alongado ou ponto em relevo.
E seguimos assim 4 pontos sozinhos e um aumento, todos centrados, até o final da carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu tenho 36 pontos nessa carreira. Como eu já fiz 2 de verde, eu vou cortar o fio para a gente trocar. E eu recomendo vocês já irem arrematando e queimando aqui atrás conforme forem fazendo. Vamos fazer o acabamento invisível novamente. Entro aqui embaixo das 2 alcinhas do segundo ponto. Levo lá para trás. E aqui de trás para frente, pegando a terceira alcinha e aqui no meio do último ponto. Eu vou pegar a outra cor aqui e já retorno para a gente continuar. Peguei aqui o fio creme e a partir de agora eu preciso que vocês prestem atenção redobrada em tudo que eu vou falar e fazer, ok? Para a gente começar, eu não vou começar em cima de onde nós finalizamos. Eu vou começar aqui, ó, eu tenho o aumento da carreira anterior, eu vou começar em cima do segundo ponto deste aumento, não precisa necessariamente ser perto de onde a gente começou, em qualquer um da volta, tá bom. Faço uma corrente, não vou fazer o aumento, meu aumento não será aqui, faço mais um ponto sozinho, e aqui alinhado com o ponto em relevo, eu vou entrar lá embaixo, o meu ponto em relevo em verde, pego o fio, levo lá em cima, eu preciso levar ele lá em cima, tá? Esse ponto não pode ficar apertado, ele tem que ficar bem solto, e fecho. Já tenho 3 pontos aqui. Faço mais um ponto sozinho. Tenho mais um ponto antes do aumento da carreira anterior novamente. Eu vou fazer o meu aumento aqui, mas ele vai ser um pouquinho diferente. Vou fazer um pontinho baixo e o segundo ponto deste aumento será um ponto alongado. Onde que eu vou fazer este ponto alongado? Não vai ser aqui, não vai ser embaixo, vai ser lá na última carreira de creme. Eu tenho 3 pontinhos aqui na última carreira de creme. Vou entrar no ponto do meio. Pego o meu fio e levo lá em cima. Esse é o segundo ponto do aumento, tá? Então, eu tenho um ponto centrado e um ponto alongado. Não vou pular nenhum ponto. Sigo fazendo mais 3 pontinhos baixos centrados. E faço aqui o meu ponto em relevo. Puxo lá em cima e fecho. Mais um pontinho centrado. E aqui, entre os aumentos, eu vou ter 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer um aumento novamente, faço um ponto baixo centrado, e o segundo, ao invés de ser aqui, vai ser lá na última carreira de creme, no meio dos 3 pontos. Puxo bem para cima, que esse também não pode ficar apertado, e aqui eu tenho meu aumento. Faço 3 pontos normais. O quarto dos 5 pontos é um ponto em relevo. E mais um ponto normal centrado para fechar os 5 que eu tenho entre os aumentos. Novamente, o aumento, eu faço um ponto baixo centrado. E o segundo ponto deste aumento é aqui embaixo,
no segundo dos 3 pontos da última carreira de creme. Eu vou entrar aqui no meio e levo lá em cima. Faço aqui 3 pontinhos. Um ponto em relevo. E ó, eu estou adicionando mais um pontinho aqui no meio dos relevos. Vocês conseguem ver para dar um efeito a mais aqui. Mais um pontinho normal, centrado. E o meu aumento. Um ponto aqui em cima e um ponto lá embaixo. E essa é a minha carreira. Eu vou fazer aqui o restinho dela e eu já retorno pra gente continuar. Cheguei aqui no final da minha carreira. Eu devo ter 42 pontos no total e 12 pontos diferentes, sendo o ponto em relevo e o ponto alongado. Eu tenho que ter 12 aqui em toda a volta, ok? Vou fazer o arremate, o fechamento invisível. Faço uma corrente, meu primeiro ponto. Eu vou fazer mais 2 pontos sozinhos. Nessa carreira seriam 6 pontos sozinhos e um aumento, tá? Eu vou começar só com 3 e já vou fazer o meu aumento. Agora eu sigo 6 pontos. E um aumento novamente. Eu vou terminar aqui a minha carreira e eu já retorno. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu devo ter 48 pontos no total. Vou trocar de cor, pois já temos 2 carreiras em creme. Corto meu fio e faço o arremate invisível. Vou pegar aqui o verde e a gente já retorna para continuar. Peguei aqui o fio verde, eu finalizei aqui, eu vou entrar aqui onde finalizamos e já vou começar com um aumento. Faço 2 pontos sozinhos, olhem bem onde que a gente começou. Tô com um ponto alongado aqui, no ponto do lado em cima, tá? No terceiro ponto, entre os aumentos, ok? Faço 2 pontos aqui sozinhos. E um ponto em relevo. Eu preciso que vocês prestem muita atenção onde que eu estou começando as carreiras, ok? Porque na hora de fazer, vocês precisam começar no mesmo lugar que eu, tá?
Aqui, vou fazer mais 3 pontos sozinhos. E o último ponto antes do aumento será um ponto em relevo, pegando aqui no ponto alongado, lá embaixo. Puxa bem o fio para cima, tá? Não aperta esse ponto em relevo. E faço um aumento. Dois pontos sozinhos. E um relevo aqui. Eu não me lembro se eu falei, mas na carreira anterior nós teríamos 48 pontos, ok? Nessa nós temos que ter 54 no final. Faço aqui mais 3 pontos sozinhos. Um ponto em relevo. Mais 3 pontos sozinhos. Desculpe, aqui já seria o aumento. Aqui eu já faço o aumento, então. Aqui entre cada um dos aumentos eu tenho que ter 7 pontos sozinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminando num ponto em relevo. 2 pontos sozinhos. O relevo. Aqui mais 3 pontos sozinhos. E o relevo. Completei já aqui os 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer um aumento. E essa é a minha carreira, eu vou terminar ela e eu já retorno com vocês, lembrando que no final temos que ter 54 pontos baixos, ok? Chegamos aqui no final da carreira com 54 pontos. E antes da gente continuar, eu vou tentar explicar para vocês a lógica dos aumentos da nossa bolsa, para vocês não acharem que eu estou fazendo eles aleatoriamente aqui. Vamos pegar um ponto em relevo aleatório aqui. De um lado eu tenho 3 pontos, do outro lado eu tenho 4 pontos. Aqui eu tenho um aumento e mais 2, né? 4 pontos no total, aqui desse lado eu só tenho 3. Se eu fizer aumento sobre aumento, ou seja, aumento só em cima do outro, eu vou aumentar aqui o espaçamento entre um ponto em relevo e outro, só que desse lado aqui não vai aumentar o espaçamento, então eu vou continuar com 3 pontos baixos aqui desse lado. Então aqui vai aumentar, aqui vai seguir reto. Então numa carreira eu tenho que ter um aumento deste lado do ponto em relevo e na outra carreira eu tenho que ter aumento deste lado do ponto em relevo. Então nessa carreira eu fiz aqui desse lado o aumento. Na próxima carreira, eu vou fazer o aumento deste lado do ponto, ok? Então, na próxima carreira eu vou ter 4 pontos aqui e 4 aqui. Vamos fazer o fechamento invisível. Eu espero que tenha ficado um pouquinho claro.
Se vocês não entenderam muito bem, sigam se baseando onde eu estou fazendo os aumentos, tá? Não precisa entender 100% a lógica dele, só seguir exatamente o que eu estou fazendo. Aqui, como eu quero que o meu aumento esteja aqui, onde tem esses 3 pontos, eu vou começar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Nessa carreira seriam 8, mas eu vou começar só com 6. E aí faço o meu aumento. Como são 8 pontos nessa carreira entre cada um dos aumentos, no final eu vou colocar mais 2 sozinhos aqui, ok? Mas por enquanto eu vou fazer novamente aqui 8 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer a volta inteira e eu já retorno com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, só vou pedir desculpa um pouquinho pelo sol, são 7 horas da manhã e aqui normalmente pega sol esse horário. Como eu comecei com 6 pontos antes do aumento, eu vou terminar aqui com 2 sozinhos para completar os 8. E como eu já fiz 2 carreiras de verde, vou arrematar para a gente continuar. Aqui nesta carreira eu preciso ter 60 pontos, ok? Muito importante que vocês vão contando os pontos. Eu vou pegar a outra cor, esperar passar um pouquinho o sol e já retorno para a gente continuar. Peguei aqui o fio creme, entro aqui onde eu finalizei e já vou começar com um aumento, uma corrente e um ponto baixo. Por que que eu já começo com um aumento? Porque como eu falei antes para vocês, tô com um ponto em relevo aqui, né? Numa carreira eu preciso que o aumento esteja deste lado e na outra desse lado do ponto em relevo. Então na carreira anterior o aumento está aqui, então nessa eu preciso que ele esteja aqui. Na próxima carreira a gente vai trazer ele de volta para esse lado. Nessa carreira são 9 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui 3 pontinhos centrados. E vou fazer um ponto em relevo. Pego o meu fio, levo ele lá em cima, sempre lembrando que eu não posso apertar este ponto, senão a minha base ela vai começar a fazer assim, tá? Agora eu vou fazer mais 4 pontos centrados. Mais um relevo, vou lá embaixo, pego o fio, trago lá em cima e fecho. Aqui eu completei os 9 pontos sozinhos
Então, no próximo eu vou fazer um aumento. Mais 3 sozinhos. Venho aqui embaixo e faço um relevo. E mais 4 pontos sozinhos. E agora mais um relevo. Agora mais um aumento, porque eu já completei os 9 sozinhos. Vão sempre contando pra gente não se perder nos aumentos, tá? Agora eu vou fazer toda a minha volta, lembrando 9 pontos sozinhos, sendo 2 aqui em relevo e um aumento. Eu vou retornar aqui no final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, nesta carreira eu devo ter 66 pontos. Vou fazer aqui o fechamento. É muito importante que vocês contem, não deixem de contar os pontos. Depois, para a gente colocar no fecho, vai fazer diferença se tiver um ponto a mais ou um ponto a menos. Aqui, como na carreira anterior eu comecei com um aumento, eu preciso que o aumento nessa carreira venha para cá. Vocês estão vendo aqui, ó, o aumento da outra carreira. Eu preciso que o meu aumento venha para este ponto agora, fique alinhado com este aumento aqui. Então, eu vou caminhar tudo isso com pontos baixos até chegar aqui. Aqui eu vou fazer o meu aumento. Lembrando que sempre trabalhamos com pontos baixos centrados. E nessa carreira não tem ponto em relevo, tá? Fiz aqui 7 pontos baixos, contando corrente. Agora eu vou fazer um aumento. Nessa carreira são 10 pontos e um aumento. A gente vai completar os outros 3 no final. Faço aqui mais 10 pontos, lembrando que nesta carreira, sempre na segunda carreira de cada cor, não temos pontos em relevo. Eu vou fazer assim 10 pontos baixos centrados e um aumento até chegar aqui do outro lado e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira. Nesta carreira eu devo ter
66 pontos. Vou fazer meu fechamento aqui. Aqui, ó, o meu aumento dessa carreira está aqui. E como eu falei antes, em cada carreira eu preciso que ele vá para o outro lado do ponto em relevo. Então, se ele está aqui, eu preciso que ele fique deste lado. Se a gente olhar bem aqui, eu tenho o aumento da carreira anterior aqui, né? Eu vou andar até este ponto para alinhar o aumento aqui. Então, eu vou ir fazendo pontinhos baixos até chegar do outro lado do ponto em relevo. Nesta carreira não teremos nenhum ponto em relevo. Mais um aqui. Fiz 7 pontinhos baixos, tá? Agora eu vou fazer um aumento. Agora, mais 10 pontos baixos. Nessa carreira são 10 pontos baixos e um aumento. E aqui o meu aumento. E eu vou fazer isso toda volta, 10 pontos baixos e um aumento. No final da carreira eu devo ficar com 72 pontos baixos, ok? Eu vou fazer aqui e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira com os meus 72 pontos. Lembrando aqui, depois do último aumento, eu tenho mais 3 pontos para completar os 10. Vou arrematar aqui o arremate invisível. Vou pegar o outro fio e eu já retorno para a gente continuar. Aqui, eu finalizei aqui, né? Eu vou entrar alinhando com este aumento aqui da outra carreira, não dessa, da anterior. Pois na carreira anterior, o nosso aumento está aqui, eu preciso que ele venha para cá dessa vez. Então, eu já vou começar aqui com um aumento. E nessa carreira são 11 pontos baixos e um aumento, sendo 2 deles ponto em relevo. Eu vou fazer aqui mais 4 pontinhos. E um ponto em relevo. Pego o fio lá embaixo. Subo bem e tiro. Mais 5 pontos. E um relevo. Aqui já foram os 11 pontos, no próximo é um aumento.
fio tá meio emboladinho aqui. Deixa eu arrumar ele. Fiz o aumento, 4 pontos baixos e um ponto em relevo. Cinco pontos e um relevo. Agora completou os 11. Vou fazer outro aumento. Aqui eu vou fazer toda a volta assim, 11 pontos baixos, sendo 2 deles em relevo e um aumento, até chegar aqui do outro lado eu já retorno. Cheguei aqui no final da carreira. Nessa carreira eu tenho que ter 78 pontos e já vamos para a nossa última carreira. Aqui, o meu aumento da carreira anterior está aqui, então eu preciso que o aumento dessa carreira venha para cá. Eu preciso que ele fique alinhado aqui, ó, com este aumento. Então eu vou caminhar até aqui para a gente começar a fazer os aumentos. E fiz aqui 8 pontos baixos, contando com a corrente. Agora eu vou fazer um aumento. Nessa carreira são 12 pontos baixos e um aumento. O restante aqui a gente vai completar no final da carreira. Lembrando que nessa carreira não temos pontos em relevo, é só ponto baixo mesmo. Aqui em um aumento. E eu vou fazer isso toda a volta, 12 pontos baixos e um aumento, e já retorno. Essa última carreira tem que ter 84 pontos baixos. Cheguei aqui no final da minha carreira. Já vou cortar o meu fio, lembrando que eu tenho 84 pontos aqui. E essa foi a minha última carreira. Vamos arrematar. Eu já fui fazendo os arremates conforme eu ia terminando as carreiras. Então agora eu preciso arrematar só esse aqui. Para a gente fazer a nossa bolsa, nós precisamos de mais uma peça igual a essa. Então vocês voltem o vídeo, façam mais uma
exatamente igual, mesmo número de pontos, tudo. E retornem para a gente continuar no fecho. Já estou com as minhas duas partes redondas prontas, elas estão exatamente iguais, com o mesmo número de pontos aqui na volta. Feito isso, nós iremos começar a parte do fecho agora com o fio verde pistache. Eu vou pegar aqui e a gente já começa. Estou aqui com meu fio verde, agulha de 4 milímetros e o meu fecho redondo. Esse meu fecho, ele tem 48 furos, ok? Então eu vou me basear nele para fazer o cálculo dos pontos que eu preciso. Como eu tenho 84 pontos ali na base redonda, eu preciso ter 84 pontos aqui na volta toda. Então a gente tem que fazer o cálculo para ver quantos pontos em cada buraquinho eu vou precisar. Aqui pro meu, eu vou ter que fazer 3 aumentos e um ponto sozinho. Assim, no total, eu vou ficar com 84 pontos. Se a sua base tiver mais carreiras, se o seu fecho for diferente, tiver mais ou menos furos, você vai ter que calcular aqui quantos pontos vai precisar para ter o mesmo número ali da base. Então vamos começar com o acabamento, vamos fazer uma volta de ponto baixíssimo aqui, pegando em cada um dos furos. Lembrando para deixar mais soltinho este ponto baixíssimo. E aqui no início, não deixem um fio muito curto, tá? Que a gente vai usar ele depois. Nós usamos aqui a agulha 4 milímetros para ficar mais fácil de entrar aqui em cada um dos furos. Cheguei aqui do outro lado. Quando eu entro no último furo, eu não vou pegar o fio do novelo. Vou pegar aqui o fio do início, trago ele, puxo todo, entro aqui embaixo do primeiro, trago aqui pra cima, entro aqui, ó, de trás pra frente no último ponto, pego o fio e levo lá pra trás. A gente faz isso para não ter que cortar o fio para subir essa carreira de pontos baixos. Assim o meu fio do novelo tá livre aqui. Eu só vou entrar aqui no ponto seguinte e já começo com uma corrente. Senão eu teria que cortar, arrematar e aí começar essa carreira. Aqui, essa corrente é o meu primeiro ponto sozinho. Então, eu vou fazer aqui 3 aumentos seguidos, ou seja, 2 pontos no mesmo lugar. Ó, fiz 3 aumentos seguidos, agora eu vou fazer um ponto baixo sozinho. Agora, novamente, 3 aumentos seguidos. Ó, 2, 2 e 2, agora um ponto sozinho. E eu vou fazer isso a volta inteira, eu vou ficar aqui com um total de 84 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês.
Fiz aqui todos os meus pontos, terminei com 3 aumentos seguidos. Já vou cortar o meu fio pra gente arrematar. Puxo ele aqui pra fora. Pego a agulha de tapeçaria. Entro aqui, ó, embaixo do segundo ponto. Dentro aqui do último ponto. Agora eu vou arrematar, esconder. Eu já fiz o outro lado, aí vocês façam esse lado aqui exatamente igual. Já arrematem, queimem todas as pontinhas aqui no fecho, nas bases, tá? E a gente volta para a costura. Estou aqui com a minha base redonda e o meu fecho. Nós iremos costurar com o fio creme. Não é uma costura difícil, tá? É uma costura que tu tem que pegar o jeito para conseguir fazer direitinho. Ó, nós vamos alinhar aqui e vamos pegar primeiro uma alcinha aqui da base redonda e depois uma alcinha do fecho. Tem que ser sempre nessa ordem, tá? Vocês não podem pegar primeiro a alcinha do fecho. Pego o meu fio e trago uma alcinha de cada vez. Entro aqui do lado, uma alcinha da base redonda, uma alcinha do fecho. Opa, o fio tem que estar sempre passando aqui por baixo, tá? Alcinha do fecho. Esse aqui deixa lá para trás. Tira uma alcinha de cada vez, faço um ponto baixíssimo. Uma alcinha da base, uma alcinha do fecho. Cuidado para não pular nenhum ponto em nenhum dos lados, tá? Pego o meu fio, tiro um de cada vez. Novamente, uma alcinha aqui da base e uma alcinha do fecho. Tem que ser nessa ordem, tá? Primeiro uma alcinha da base, depois uma alcinha do fecho. E sempre as alcinhas que ficam pra dentro, tá? A única parte ruim dessa costura é que ela fica meio desconfortável aqui de segurar. Mas não é uma costura ruim de fazer e ela fica muito bonita depois. Eu vou fazer assim a volta inteira. Uma alcinha de cada vez. Ó, uma alcinha aqui da base, uma alcinha do fecho. Cuidado para não pular nenhum ponto. Pego o meu fio, trago uma de cada vez, faço um ponto baixíssimo. Nós já estamos quase terminando a nossa bolsa, ó. Eu vou ficar com uma costura bem bonita aqui. Depois eu passo esse fio aqui pra dentro pra gente queimar. Vou fazer aqui toda a minha volta, já retorno pra gente fazer o outro lado. Fiz aqui o meu último ponto, já cortei o meu fio e vou puxar ele aqui pra fora. Pego a agulha de tapeçaria e vamos fazer um arremate invisível. Aqui, ó. Entramos aqui no primeiro ponto. E aqui no último, e levo lá pra dentro. E a nossa costura já está pronta de um dos lados. Agora eu vou virar e fazer do outro lado. Uma coisa, quando vocês forem fazer o outro lado, abram aqui. Deixa eu pegar a outra base. E para costurar, quando forem pegar o fio creme, passem ele aqui por dentro do fecho. Vai ficar melhor de segurar quando tiver pouco espaço aqui aberto. Então, eu vou fazer aqui a outra costura e já retorno para a gente finalizar.
E a nossa bolsa já está pronta, eu vou colocar fotos e vídeos dela melhor aqui no final para vocês conseguirem ver bem. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder as próximas. Até!